Olá, eu sou o Rafael Martins e estamos aqui para mais um episódio do MacCast Carreiras. Esta que é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, produzido pelo MacPlay e pelo Share, que é um parceiro do Mackenzie nesse e outros projetos. O Share que é uma empresa de educação para o mercado de comunicação e marketing. Esse conteúdo vai estar disponível no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui com ela, que será a nossa entrevistada de hoje, que é Simone Bispo. Simone, obrigado por estar com a gente aí, obrigado pelo teu tempo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. É um prazer. Eu sou, você sabe, né? Sou muito fã do Cher. Adoro todos os eventos que acontecem aqui no Mackenzie, então falei, não, tenho que ir. Obrigado por estar com a gente aí. Simone, a ideia do nosso MacCast Carreiras é falar um pouco sobre a tua carreira, neste caso, que para inspirar aí as pessoas que vão nos assistir, vão nos ouvir, para entender um pouquinho como tu fez para chegar onde tu tá hoje. E para a gente começar, eu queria que tu falasse da Simone, onde nasceu, onde viveu, onde estudou e o que fez até os 15 anos. Nossa, inclusive agora revelando segredos, hein? Porque todo mundo sabe que eu venho de Pernambuco, Recife, né, capital. Mas o que pouca gente sabe é que, na real, eu nasci aqui em São Paulo. Ah, tá paulista, então, de nascimento. Mas foi só um desvio de percurso dos meus pais, tá, gente? Porque com 1 ano eu fui pra Recife, então não tenho nenhuma recordação, né, de São Paulo. E eu cresci lá, eu cresci na periferia, no Morro da Conceição. E eu acho que isso foi fundamental pra mim, sabe, Rafa? Porque a vivência, né, dentro da periferia, ela é bem diferente, né? Ela faz a gente ver diferentes mundos. Então, acho que pra mim foi um divisor de águas, assim, sabe, na minha vida. E tu estudou lá? Estudei lá. Eu tive muito o privilégio da minha mãe fazer de tudo pela educação, tanto a minha quanto a da minha irmã, né? Tipo, minha mãe falava que educação e saúde eram coisas que a gente não podia deixar de priorizar. Então, a gente sempre estudou em colégio particular e quando não deu, a minha mãe correu atrás de bolsas de estudo pra gente. Para que a gente não dependesse do ensino do governo ou do município, que a gente sabe que em alguns lugares é muito precarizado, né? E Recife não era dos melhores. Então, eu tive esse privilégio de ter uma mãe que batalhou muito, assim, até o meu ensino médio. E depois ela falou, agora é com você. E lá pelos 15 anos, tu já imaginava o que tu queria ser quando crescesse? Eu imaginava, mas era totalmente diferente. O que tu queria ser? Eu queria ser... na verdade, eu quase fui, né? Bióloga. Olha aí. Eu tinha muita vontade de trabalhar com biologia marinha. E aí eu falei, vou tentar. Fiz vestibular, cheguei a perder a minha vaga por falta de atenção mesmo. E aí bateu aquele desespero, mas meio que deu certo porque eu precisei passar por uma cirurgia no ano seguinte, então foi bom não ter entrado na faculdade, ter perdido, né, essa oportunidade de entrar. Mas aí eu entrei no ano seguinte, cursei ciências biológicas com ênfase em ciências ambientais e quase concluí. Que fez a minha mãe quase infartar, porque eu simplesmente larguei uma universidade federal. Mas chegou a estagiar na área, não? Não cheguei a estagiar. Porque aí eu vi, quando eu entrei, que não era aquilo, sabe? Porque... Mas demorou um pouco pra... Demorou um pouco e depois era o receio, sabe? Tipo, como que eu falo pra minha mãe que investiu tanto em mim, na minha carreira, né? Na minha educação. Como que eu falo pra ela que não era bem isso aqui, né? E aí eu pensava, eu termino e depois eu faço uma coisa que eu realmente queira. Só que aí o universo se alinhou e falou, não, muda isso aí. E enquanto eu cursava biologia, eu descobri o universo do digital já, por causa de um projeto de extensão que eu fazia. E foi a oportunidade, assim, de entender mais a publicidade e migrar de carreira. Quase fazendo minha mãe infartar. Quantos anos tu tinha nessa época? Eu tinha 22, 23, mais ou menos.
E aí tu foi pra publicidade. E aí Até então tu não tinha trabalhado Não. em nada. Eu tinha trabalhado com coisas que não eram ligadas à carreira, né? Uhum. Tipo, o clássico do jovem que vai pro call center, né? Pra ter sua Foi teu graninha. primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Telemarketing. Telemarketing. Fazendo cobranças. E, inclusive, foi muito engraçado, porque eu comecei, tipo, comecinho do ano, né? Janeiro, fevereiro. E aí teve, inclusive, um dia no carnaval que caiu uma ligação exatamente pra uma pessoa lá em Recife. E a pessoa tranquilamente falou: você pode me ligar semana que vem? Eu tô indo pro Galo. E eu com vontade de dizer: eu também queria, mas tá bom. Pode ir, vai lá, moça. O que é o Galo? O Galo da Madrugada, o maior bloco de rua da América Latina. Olha aí. Hein, Tá no Guinness Book, hein? Muito bom. E aí tu saiu do telemarketing e foi pra onde? E aí eu saí do telemarketing, fiquei um tempo sem trabalhar. Mas nesse tempo eu tinha um blog, né, um blog sobre esmaltes, porque eu tinha decidido que eu queria cuidar das minhas unhas e registrar isso. E aí eu criei um blog bem na brincadeira e tal. Isso me fez conhecer uma das sócias do mundo do cabeleireiro, a Marina Moraes. E aí a Marina, enquanto eu ainda estava, né, na biologia, a Marina sempre muito solícita, né? Chamava outras blogueiras, fazia eventinhos e tal. E aí, quando eu decidi que eu ia largar, a Marina perguntou se eu não tinha interesse em trabalhar lá no mundo do cabeleireiro, ajudando na parte das redes sociais, porque eles tinham um prestador de serviço, mas não ficava dentro da loja. Então, acabava que o SLA era mais demorado, né? Para dizer, se tem tal produto, ou, tipo, quais opções que tinham. E ela queria alguém dentro mesmo da loja para agilizar isso. E aí foi quando eu comecei dentro do digital, antes mesmo de começar a publicidade, de fato. E aí tu começou a trabalhar com redes sociais, na época aí, do Orkut? Na época do Orkut. E o Facebook tava engateando, praticamente. De você só entrar com convite e de só poder colocar 15 fotos, 10 fotos, se não me engano. 10, 15. Era, tipo, literalmente tudo era mato. E aí depois tu foi pra estudar publicidade? E aí eu comecei a estudar com publicidade. Quantos anos? Eu comecei a estudar publicidade com 23, mais ou menos. E aí eu também foi outro momento de decisão difícil, porque Universidade Federal lá, o curso de publicidade era manhã e tarde, né? Era meio que integral. E como eu já tinha a oportunidade de trabalhar, eu falei, não quero perder isso aqui, né? E aí eu falei, bora ver. Aí eu vi que eu tinha a oportunidade de conseguir o ProUni, já que eu fui bolsista, né, na parte do ensino médio. E arrisquei. E, nossa, foi literalmente assim, uma trajetória de sofrer mais que a Juliette, cara. Porque eu tinha que me desvincular da Universidade Federal, né? Porque até então só tinha trancado. E olha, gente, é muito burocrático. É uma burocracia para entrar e é uma burocracia para sair. Mas deu certo e foi muito bom ter começado a faculdade já trabalhando, porque me ajudou a entender quais matérias eu precisava focar, sabe? Onde eu precisava de mais atenção, onde eram meus pontos fortes, meus pontos fracos. Então isso foi muito positivo para mim. E aí foi numa agência? Tu trabalhou logo no início? Não, eu trabalhei um ano e meio, mais ou menos, no mundo do cabeleireiro. E era diretamente mesmo dentro do mundo do cabeleireiro. Não era uma agência que atendia eles? Não, era dentro do cliente. cliente. Era cliente. Eu era a cliente, exatamente. E aí foi muito bom, porque foi minha primeira experiência já sendo cliente, mas era um formato muito diferente, né? A gente não tinha tanta estrutura como provavelmente o próprio mundo do cabeleireiro tem hoje, sabe? Era algo bem mão na massa mesmo, heavy user. Mas foi bom pra me ajudar, assim, sabe? Tipo, ver o que é que eu curtia, o que é que eu não curtia tanto. E aí depois eu saí do mundo cabeleireiro e fui pra uma agência. E aí eu fui estagiar numa agência pra ter um pouco dessa vivência também, né? E aí eu meio que revezava. E aí eu meio que... Meu tempo em Recife foi meio revezando entre ser cliente e ser agência.
Porque depois eu trabalhei... os dois ao mesmo tempo. Não, nesse eu fiquei só, mas aí depois eu fiquei na agência e numa academia, no marketing de uma academia. Aí eu era de manhã agência e de tarde cliente, porque essa academia, inclusive, era cliente da agência. Mas o mercado em Recife, ele... Hoje em dia eu não sei dizer, mas na minha época ele era muito menor, sabe? Então a gente meio que abraçava muitos clientes na agência, né? E isso, de certa forma, foi bom pra mim, sabe? Porque me fez atender nichos muito diferentes e me deu uma bagagem legal. Então, acabou sendo positivo. E não tava com saudade da biologia? Não. Zero saudade da biologia. Mas tu usa alguma coisa daquela época, assim? Eu já cheguei a usar algumas coisas quando eu atendi um colégio. E aí, uma parte de tipo, precisamos semana de biologia do colégio. Aí eu falei, opa, agora é meu momento. Agora essa área é mãe. Falei, pode deixar comigo, que esse aqui não vai ter nem pedido de ajustes. E aí depois tu seguiu nessa agência aí por um tempo? Segui nessa agência por um tempo. Depois, tu era social media? Eu era social media. Que era um cargo novo, assim, para uma agência, né? Exato. E era novo e ainda era meio confuso, né? Tipo, o que o social media fazia de fato, porque não tinha ainda uma definição exata. Então, em alguns lugares o social media fazia literalmente tudo, em outros lugares só, tipo, montava o conteúdo e outra pessoa fazia a interação, por exemplo, né? Então, tava meio misturado ali. E aí depois dessa agência tu veio para São Paulo ainda, não? Não, aí como nessa agência eu era estagiária, depois eu fui para uma outra como efetivada, e aí eu fiquei um tempo também, e depois dessa que eu vim para São Paulo, que foi depois que eu também terminei a faculdade. Aí eu falei pra minha mãe, oi mãe, bora conversar? Tenham planos. A segunda vez que eu falei, oi mãe, bora conversar, e ela assim, ai, lá vem, o que foi dessa vez? E aí eu falei pra ela, recebi uma proposta pra trabalhar em São Paulo, acho que vai ser muito bom pra mim, pra minha carreira. Aí ela falou, quando você terminou a faculdade, eu já tava esperando você falar alguma coisa desse tipo. Mas foi um desejo? Sempre foi um desejo vir pra São Paulo? No começo, não. Eu queria muito vir por conta de passeio, amigos, sabe? Não era muito tipo, quero ir pra lá por causa de trabalho. Porque é um lugar onde ganha dinheiro e tal. Porque muita gente fala isso, né? Quero ir pra São Paulo porque eu quero trabalhar com as maiores contas, com as maiores agências. Depois passou a ser um pouco disso, assim, sabe? Quando coloquei na balança, assim, eu pensei, eu quero atender contas maiores, sabe? Ter uma outra vivência, uma experiência de, sei lá, um evento grande, alguma coisa assim. Porque lá eu também cheguei a fazer, né? Acompanhamento de eventos e tal. Mas era uma outra proporção, né, na época. E aí eu falei, eu quero ter a chance de trabalhar com marcas maiores. Que eu sabia que trabalhando em Recife eu não ia conseguir tanto, né? Apesar de ter atendido marcas grandes a nível norte e nordeste, sabe? E aí eu falei, é isso, tá na hora de arriscar em São Paulo e bora ver o que vai dar. E aí veio? E aí eu vim. Pra trabalhar, já veio empregada já? Eu vim empregada, mas aí eu fiz uma leve mudança, porque eu não vim trabalhando em conteúdo. Eu vim para trabalhar com live marketing. Daí eu fazia redação... Eventos. Redação e planejamento de eventos. E aí veio de mala e cuia, como a gente fala. E veio morar sozinha? Eu vim de mala e cuia. Ficou com medo? Vim sozinha. Minha mãe falou, não vai levar nenhum cachorro. Sempre dá medo, sabe, Rafa? Mas eu falei, é a hora de arriscar. Se der errado, eu sei que a minha mãe tá lá de braços abertos para me acolher de novo. Quantos anos tu tinha? Eu tava com 29. E aí eu falei, a hora de arriscar é agora. Se der errado, eu volto, tá tudo bem, sabe? Acontece. Mas aí eu vim
Trabalhei alguns meses, né, nessa empresa de live marketing. E depois saí, não era, tipo, bem o que eu queria. Eu falei, não tem jeito. Se eu larguei biologia por causa de conteúdo, não vai ser o live marketing que vai me fazer mudar também, sabe? E aí eu... E nessa época tu também sentiu um pouco a diferença da cidade, assim, da Muito, cultura? muito, Aqui muito. é muito acelerado. Aqui é muito acelerado, aqui é... Eu vim de um lugar na periferia, né? Então, tipo, todo mundo se conhece na periferia, sabe? Todo mundo sabe, tipo, Simone, filha de Renata. Aqui, eu não sabia nem quem eram os meus vizinhos, assim, né? As pessoas vivem muito no mundo delas, na correria delas. Óbvio que não é assim 100% dos lugares em São Paulo, mas no ambiente em que eu fui inserida, né? Onde o bairro que eu fiquei morando, as pessoas com quem eu convivia, era assim, sabe? Não era Cada um na aquela. sua. Cada um na sua. E aí eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou aguentar isso aqui? E eu, nossa, eu falava muito com a minha mãe, sabe? E ela sempre deu muita força, mas também sempre avisou que, se você acha que não tá dando e quiser voltar, Tá tô de aqui. boa. E aí tu saiu dessa agência de live marketing e foi pra uma outra agência. Não, eu fiquei um tempo só fazendo freelas. Fiquei acho que uns 3 meses, mais ou menos, só fazendo freela. Fiz até, inclusive, hotelzinho pra cachorro, pra levantar uma grana, porque fim de ano, normalmente, né, as pessoas viajam e nem sempre podem levar os Sim. pets. E aí eu falei, cara, é agora, é hora de fazer uma O grana que extra vier. aqui. Em São Paulo também tem isso, né? Tu consegue se virar com outras coisas, né? Sim, total. Aqui tem sempre alguma coisa de última hora, sabe? Tipo, tem sempre grupos de pessoas, preciso de uma pessoa hoje pra, sei lá, fotografar, ou fazer uma captação de tal coisa, ou trabalhar em tal evento. Surge hoje pra hoje. Exato. São Paulo não para, né? Então, falei, vou me virar E aqui tu de algum gosta disso jeito. hoje em dia? Eu gosto, mas eu sinto que não vai ser assim pra sempre, sabe? Não é tipo, não quero essa loucura pra sempre. Por enquanto tá sendo bom. Tô construindo uma carreira legal, mas eu acho que depois de um tempo eu vou querer voltar pra um pouco mais de calmaria, assim. E aí depois desses freelas foi pra uma agência. Aí eu fui pra uma agência. Agência Zona. Eu fui pra uma agência zona, inclusive atendendo marcas que eu consumia. Então, naquele momento, eu lembro que eu até chorei quando eu consegui a vaga, Foi um marco, assim, porque pra ti. foi um marco por 2 motivos, né? Eu tava há 3 meses, né, sem trabalhar e, tipo, não tava com grana pra realmente me manter, era tudo muito incerto. E aí a minha mãe falou, olha, se até o fim de janeiro você não conseguir emprego, eu acho que tá na hora de voltar. E por mais que eu soubesse, minha mãe tá aqui pra me receber de braços abertos, eu ficava muito com a sensação de, falhei, sabe? Mesmo sabendo que, tipo, não é uma questão de falhar, né? Mas na minha cabeça era assim. E aí eu pensava, não, mas eu vou conseguir, tem que dar certo. E aí a vaga chegou, eu fui chamada exatamente no finalzinho de janeiro, assim. Eu lembro que era, tipo, 27 de janeiro pra começar dia 1 de fevereiro. E aí eu fiquei, nossa, radiante, assim. E era incrível, porque era pra atender marcas já grandes, assim, sabe? Que, tipo, coisas do meu consumo em Recife. Aí eu falei, cara, é agora. E foi desafiador também ir pra uma agência Zona, assim, que as pessoas, a grande maioria, tem uma cultura diferente da tua, nasceram em outros lugares, convivem, né, de outras formas e tal. Isso também foi um desafio, assim, conviver com essas pessoas? Foi muito, porque a agência grande tem uma outra rotina, né? As pessoas, além da organização das empresas em si, né? Elas têm uma estrutura diferente, né? É tudo muito É grande. tudo muito grande, são, tipo, quando eu entendi que eu ia cuidar só de uma marca,
E não de, tipo, 3, 4, como eu fazia em Recife. Ali já foi um choque, assim. Eu ficava, tipo, mas só uma? Eu não entendia o porquê, né, ainda. E aí, quando comecei, de fato, eu falei, ok, agora faz sentido, porque tem sempre muitos projetos, né? Os conteúdos são diferentes, as interações e tudo mais. Então, foi tudo muito choque cultural, assim, para além de choque de realidade mesmo, sabe? As pessoas sempre ficavam perguntando, ai, mas por que você saiu da praia? E sempre Como se todo mundo fosse pra praia todos os dias. aquele estereotipo de tipo, ai, porque eu moro em Recife e eu vivia na praia. Eu falava, gente, eu mal vou pra praia em Recife. Não é assim, de tipo, ai, todo fim de semana tô lá. E eu sempre brincava falando, você tem piscina no seu prédio? E a galera falava assim, eu falei, você vai pra piscina todo dia ou todo fim de semana? Aí a pessoa falava, não, eu falei, então, praia igual, tá lá, mas a gente não vai sempre. E além de questões de xenofobia, sabe, Rafa, que existiram também no começo, muita aquela coisa de, ai, porque vocês vêm pra ficar tirando emprego da galera aqui. E eu falava, tipo, gente, sinto muito, eu já vim empregado, então não vim tirando emprego de ninguém, assim, sabe? Tem espaço pra todo mundo aqui, desde que você se mostre competente, né? E tu teve que, imagina, aprender muitas coisas novas também, assim, né? Sim. Porque o mercado que a gente atua, ele é muito dinâmico, né? Tem um monte de coisa nova, redes sociais novas. Inclusive, um dos motivos da gente criar esse conteúdo, esse podcast, é também ajudar os alunos, né, do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, que é parceira do nosso podcast aqui, a entenderem um pouco como é esse dia a dia do mercado, né, de quem for trabalhar numa agência, ou até outras possibilidades de atuação, né, não necessariamente uma agência, porque há uns anos atrás, se tu fizesse publicidade, tu ia trabalhar numa agência, né, então era meio que fatal fazer isso. Hoje existem muitas possibilidades, né, Sim. então acho que é legal também tu falar um pouquinho assim, sobre o que tu começou a vislumbrar assim, da tua própria carreira nessa época, né? Porque, como tu falou, o cargo, ele era uma coisa muito ilustrativa, assim, né? Porque o que tu fazia, na verdade, se tu pegasse uma pessoa que tinha o mesmo cargo que tu em outro lugar, provavelmente ela ia fazer outras coisas, né? Então, como que foi, assim, essa evolução de tu como profissional, assim mesmo, de ter que aprender mais coisas, outras referências, né? Conta um pouquinho para nós sobre isso. A primeira coisa que eu percebi é que eu precisava, que eu não ia parar de estudar, né? Eu precisava estar sempre estudando, buscando informação sobre as próprias redes sociais, né? Ou alguma rede que surgia, alterações, formatos, sabe? Então, era fato, assim, que, tipo, se eu não fosse uma pessoa que gostasse, né, do estudo em si, do aprendizado, eu já teria desistido, porque isso a gente tem que estar em constante estudo, pesquisa, né? As redes estão sempre mudando. Tem que gostar de estudar. Tem que gostar. Tipo, você até pode ser uma pessoa que, tipo, ai, fiz a faculdade e tal, mas pelo menos na área de conteúdo, se você não gosta de estudar, você não cresce, sabe? É um Tem que fato. ir no Share Talks com o Mackenzie. Isso, exatamente. Tem que estar sempre buscando aprimoramento, sabe? Eu sempre falo, inclusive, pra quando vem alguém, tipo, perguntar, o que é que você acha? Eu falo, gente, tipo, investe, sei lá, curso de férias, né? Aprendizado continuado, porque tá sempre mudando, né? E quando eu falo de mudando, nem é só essa coisa de, porque o algoritmo mudou. Não, nem é isso, sabe? É que, tipo, agora, por exemplo, né? Aquela eterna coisa de, Instagram copia coisa de TikTok, TikTok copia coisa do Instagram. Será que todo mundo sabe, tipo, o que um tá copiando do outro? Quais são as novidades que cada uma delas está oferecendo? Como que eu vou levar isso pro meu cliente? Ou será que eu já posso levar pro meu cliente? Tipo, já tá disponível? Porque também tem isso, né? Às vezes, inclusive, o cliente vê uma novidade, já quer implementar. E aí o time, às vezes, nem tá ciente e fica aquele desespero.
Então, se a gente já está estudando sobre, né, se a gente está buscando essa informação, a gente sai na frente, a gente consegue, inclusive, acalmar o cliente dizendo, ó, calma aí, tá nessa fase, sua conta não tá liberada, vamos continuar acompanhando, sabe? Tipo, se a gente tem um embasamento, né, a gente consegue passar a confiança pro cliente, consegue acalmar ele. Que eu acho que é muito importante, sabe? Principalmente dentro de conteúdo, né? Porque conteúdo é muito organismo vivo. Então, se a gente não tem esse cuidado, né, de estar sempre buscando o que está sendo alterado, a gente fica para trás, cara. E aí, depois dessa grande agência, tu foi para outra? Aí eu fui para outra exatamente na pandemia. Nossa. E aí foi um misto, assim, de alegria e desespero, porque eu tava, inclusive, deixando de ser a famosa CM, e eu tava começando a subir o degrau, né? Eu tava indo pra ser supervisora de conteúdo. O que é uma CM? CM é o que a gente chama de Community Manager, que, inclusive, até aqui também existem diferenças até hoje. Tipo, um Community Manager numa agência pode ser a pessoa que só cuida de interações, né? A parte de subir o conteúdo, fazer interações. Ela pode ser também a pessoa que pensa no conteúdo, né? Monta ali tudo para o pessoal de criação fazer e ela postar. Que era um pouquinho do que eu fazia, né? Até então. E aí eu tava saindo desse universo que é muito difícil, né? Cheio de responsabilidades, mas ao mesmo tempo é uma zona de conforto, porque você não tem ninguém pra você liderar, sabe? Pra você cuidar. É você e você. No máximo, seus pares. E aí eu tava passando a ser supervisora. Então tinha uma pessoa que respondia pra mim. Eu pensava, gente, será que eu dou conta disso? Sabe? Será que eu consigo, sabe, ser gestora de alguém? Porque é muito difícil, né, a gente gerenciar outras pessoas. A gente tem que ter todo um cuidado, né, com as pessoas. Principalmente quando a gente vê que o mercado publicitário não é tão amigável, né? É um mercado que até então era muito branco, muito elitista, muito machista. Então, a gente precisava quebrar um pouco, né, desse ciclo vicioso. E aí eu pensava, como ser a gestora que eu gostaria de ter tido sempre, mas também sem parecer que eu sou mole, sabe? Ou que eu sou legalzona demais e não ter o respeito que deveria ter. Sim. Eu imagino, né? Isso é um desafio, porque além de tu supervisionar o trabalho de alguém, de alguma forma tu tem que desenvolver essa pessoa também, né? Através das conversas, dos feedbacks, né? Enfim. E aí, quando tu foi para essa outra agência, também atendendo grandes marcas. Sim. E aí eu atendia 2 grandes marcas do varejo, inclusive. Desculpa. Eu tava atendendo 2 grandes marcas do varejo e que também foi muito, tipo... A experiência do varejo é muito louco, né? Nossa, virou a chavinha, assim, na minha cabeça de um jeito. E foi muito engraçado, porque quando eu estava saindo, né, migrando de uma agência para outra, eu lembro que um dos meus gestores falou, olha, varejo é pauleira, varejo é correria, venda. É um outro universo totalmente diferente do que você tá habituado aqui, porque aqui é muito criatividade, liberdade criativa, loucura, zoeira. É um outro mundo. Então, assim, vai preparada pra isso. Aí eu falei, tá, tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Porque eu quero ver como é esse negócio aí. Quero arriscar. E foi ótimo, assim. Passei 2 anos atendendo. Atender na pandemia foi desafiador, né? Porque não tinha loja física, né? Não podia ter. Então a gente tinha que trabalhar todo esse lado de venda do quesito virtual. Foi quando a gente fomentou também a questão de venda via WhatsApp. E tava no boom das lives, né? Lives de artistas pra, tipo, ocupar o tempo da galera. Então, foi muito legal também tocar projetos de live, assim, porque eu pensava, quero fazer algo aqui legal que
sei lá, os meus amigos em Recife Vão assistir. vão se sentir bem, sabe? E aí passei 2 anos com varejo. E depois, ainda nessa agência, eu mudei para telecomunicação, que também é outra loucura. E eu brinco que é um pouco mais louco que o varejo, Operadora de celular. porque operadora, sabe, né? O pessoal tá ali só pra falar mal, reclamar. E eu pensava, gente, como que a gente vai fazer conteúdo, né? Ninguém dá bola. Que ninguém dá bola, porque todo mundo vai abrir o último conteúdo. Ah, vou usar esse aqui pra reclamar, sabe? Não é tipo, ah, legal, isso aqui, Legal, essa mas sensação. meu telefone não tá funcionando, né? Exato, tipo, ah, bacana isso, mas sei lá, tô sem internet em casa. E eu ficava, gente, que desafio. Mas era muito legal também, sabe? A gente fazia projetos incríveis. E era uma equipe muito unida. Tanto que renderam prêmios, né? Os Porque projetos. uma marca então, grande, assim, muita gente quer porque tem, teoricamente, muita verba, né? Muito recurso. Dá pra, né, fazer coisas legais, dá pra inovar e tudo mais, mas ao mesmo tempo também tem uma cobrança grande Sim. de grandes resultados, grandes números, né? Tu Exatamente. conviveu com isso também, né? Muito, muito. E é o que nos grupos que eu participo, né? De pessoas da publicidade, a galera brinca, tipo, ai, porque o meu cliente é pobrinho e tal, não tem tanta verba feito os seus. Eu ficava brincando, tipo, falando, gente, é tipo o Homem-Aranha, tá? Com grandes Isso, granas, poderes, com grande grandes responsabilidade. granas, vem pedido de grandes resultados. Então a gente tem que fazer, tipo, milagres, sabe? E é aquela coisa, nem sempre vai performar como o cliente quer, né? Porque às vezes o cliente quer virar uma marca queridinha, né? Uma marca de grandes resultados, mas ele não tá preparado para ceder também, né? Ele não tá preparado para dar esse Quero espaço, essa inovar, mas sem liberdade. mudar. Isso. É tipo, eu quero ser igual aquele stream engraçadinho, mas não, você tem que me deixar provar tudo antes. Ah, por que você não entra na trend do momento? Mas você me manda. Não vai postando assim. E aí, tipo, como, sabe? Como você quer resultados diferentes se você não tá mudando o processo? Fica muito difícil. E as pessoas não olham isso, né? Porque é muito coisa de bastidores. Elas só olham, tipo, ai, que legal a marca que você tem de patrocina futebol, patrocina não sei o quê. Sim, patrocina. E a gente fica louco correndo pra fazer coisas que realmente vão se ligar ali, que vão fazer sentido. E a gente corre muito também pra mostrar pro cliente, ó, a gente precisa ir por esse caminho. Se não for assim, não vai chegar no resultado que você quer. E nem todo cliente aceita isso, né? Sim. E nessa época que tu trabalhava nessa empresa, tu já estava há quanto tempo em São Paulo? Eu tava uns 5 anos, 5, 6. Totalmente adaptado, Sim, sem querer voltar. sem querer voltar. Sem querer voltar. E é engraçado porque até hoje tem 7 anos que eu tô aqui. E ainda me perguntam, você não pensa em voltar? Eu falo, gente, são 7 anos, não tenho que Já é uma vida, já. não né? tenho que pensar assim, mas, tipo, sei lá, eu posso pensar lá na frente, sabe? Não quero mais viver da publicidade, ou cansei, eu quero me aposentar. Aí pode ser que eu decida sair de São Paulo, mas não necessariamente que eu quero voltar para Recife também, sabe? E nessa época tu já tinha vivido 2 mundos diferentes, né? Que é ser agência e ser cliente. Sim. Que é uma das coisas também que muitas vezes durante a carreira de alguém que trabalha com comunicação, a pessoa fica se perguntando, né? Se ela quer ser cliente ou se ela quer ser agência. Qual tu diria que são as principais diferenças, assim, de ser agência e de ser o cliente? Olha, eu não sei se hoje em dia é diferente, mas eu sentia que a pressão, né, quando você é cliente, ela é muito maior Por resultado. por resultados. Porque é isso, você. E eles repassam muito dessa pressão, né, pra agência. Acho que é por isso que a gente, quando a agência, a gente fica, ai, nossa, mas o cliente tá no meu pé,
Mas, tipo, atrás desse cliente... Tem alguém no pé dele. Tem muita gente no pé dele, sabe? Tem toda uma estrutura que tá acima dele com cobranças. E ele dizendo, não, mas vamos aqui, ó. Confia em mim. Isso aqui vai trazer resultado. E aí é isso, sabe? Tipo, quando você é cliente, você tá apostando a ficha naquela proposta ou naquele projeto que a agência traz. E você precisa fazer uma galera acreditar naquela fichinha ali, sabe? Porque se der errado, eles cortam a verba e acabou. Você não tem mais aquela verba que você tinha ou reduz, sabe? Então, eu acho que a pressão quando você é cliente, ela é muito maior. Por mais que todo mundo fale, esse cliente é legal. Pô, esse cliente é legal, porque você tá, né, passando lá pra galera a parte criativa pra eles tocarem. Mas a responsabilidade, eu sinto que É sua. é muito maior, sabe? É muito mais tensa. Sim, imagina. E hoje em dia tu trabalha numa marca amada pelos brasileiros. Sim. Que quem olha de fora parece que é só coisas boas, né? Porque quando a gente olha historicamente as marcas que bombaram nas redes sociais, a gente pega bem lá de muito tempo atrás a prefeitura de Curitiba, lembra? Nossa, que era sim. super bombada. E aí Guaraná Antártica, a gente viu vários cases e muitos desses têm algo em comum que é o humor, né? Exato. Que usam o humor, né, no conteúdo para se conectar com as pessoas e tal. Eu queria que tu falasse como que foi esse convite para trabalhar com esta marca, pode falar que marca é também, e como é o dia a dia do trabalho com uma marca que já tem uma empatia natural das pessoas, né? Cara, quando o Bruno Marcelo, né, que é o head de conteúdo lá na JCom, mandou mensagem perguntando, você tá no mercado ainda? Eu tinha... Open to work. E eu tinha 1 mês, 2, assim, né, que eu tava sem nenhum projeto, nem nada, e eu falei, pô, tô. Aí ele, quero conversar. Eu falei, bom, se é o Bruno me chamando, vai ser coisa ruim, né? Tipo, eu conheço o Bruno há um tempão, e, enfim, sempre admirei muito o trabalho dele. Aí ele falou, seguinte, tem uma proposta aqui pra você tocar comigo. Na verdade, 2 marcas que eu sei que você vai curtir muito. E aí ele já chegou assim, a primeira delas é o Duolingo. Aí eu falei, já, sim. Aí ele, não, calma. Eu falei, não, é sim, é sim. E ele falou, não, e a segunda é Burger King. Eu falei, não, fechou, bora. E aí eu falei, cara, é o que todo mundo quer, né? Tipo, eu brinco que se você abrir Liberdade o criativa. LinkedIn, se você abrir o LinkedIn, você vai achar diversas pessoas falando sobre a irreverência, a liberdade criativa, o jeito como o Duolingo se comunica. E eu falei, cara, é isso, quero voltar a ter essa liberdade, que foi uma coisa que eu tinha lá atrás, quando eu era CM. Só que era uma liberdade no quesito de fazer as interações e dar respostas engraçadinhas. Hoje eu tenho liberdade de pensar estrategicamente, né? Então, falei, vai ser divertido, só vamos. E tá sendo divertido? Nossa, muito. A gente fez recentemente Duolingo no São João. E aí o Duolingo não queria saber de quermesses, né, em São Paulo. Ele falou, não, preciso da vivência do São João de verdade. Então a gente mandou o Duolingo pra Caruaru, em Pernambuco. E foi sensacional, assim, né? Porque ele patrocinou um camarote lá e foi viver de perto, assim, essa experiência. Ele levou a Lili com ele e os dois bagunçaram muito, assim, na festa. Gerou muito conteúdo. A gente conseguiu fazer muito conteúdo e a gente conseguiu também gerar o GC, né? Que é o famoso conteúdo gerado pelos usuários. E foi muito engraçado, porque, assim, coisas que a gente nem esperava que... Óbvio, a gente cria toda uma estratégia de conteúdo, mas alguns conteúdos são pensados ali, né? Conforme tá acontecendo o evento, tudo mais, o que a gente tá vendo ali ao redor. E aí foi engraçado porque o Bruno viu os mascotes lá de outra marca e falou, pô, vamos botar uma brincadeira aqui como se eles tivessem saído no tapa.
E isso espalhou de um Reverberou. jeito. Como se fosse uma briga de verdade, assim. Isso espalhou de um jeito. Foi de verdade ou não foi de verdade? Não foi de verdade. Foi 100% organizado, combinado. Mas saiu, tipo, furou a bolha de um jeito que teve gente achando que era briga Era real, assim. Eu olhei umas 3 vezes pra ver se era real ou não era real. Então, e aí foi engraçado, porque reverberou, tipo, muito, assim, sabe? No próprio Twitter, que foi onde a gente tinha soltado, né, de primeiro momento, assim. E depois a gente levou para as outras plataformas, porque o pessoal tava meio que achando que era real, e a gente falamos, ó, vamos pegar esse conteúdo que já tava do Twitter, vamos organizar para mostrar no final que, tipo, foi brincadeira. E deu muito certo, assim, sabe? Depois a gente fez outros conteúdos, aproveitando também esses mascotes, construiu toda uma historinha. Isso foi muito legal. E aí, a ideia a princípio, né, era só ir pra Caruaru e voltar. Só que eu falei, gente, não, sabe? Se a gente tá em Caruaru, o Duo tem que dar um pulo em Recife e Olinda. É lei, assim. Ele é um turista, ele tá de férias, então ele tem que conhecer um pouquinho mais aí. Bora botar ele pra explorar um pouco mais. Daí corri, montei todo um caminho de turista pra ele. E eu brinquei com o meu time falando: aqui eu vou ser uma mãe, porque eu tô fazendo um roteiro pro Duolingo, como eu faço pros meus amigos quando eles vão pra passear lá. E vocês vão aproveitar junto. Então a gente colocou ele indo no Recife Antigo, sabe? Conseguiu levar ele no Passo do Frevo, dançando, na Casa da Cultura, sabe? Então a gente teve um aporte também da Secretaria de Cultura de Pernambuco, que foi bem legal. Todo mundo abraçou o projeto. Abraçaram o projeto. A gente levou ele na sede do Galo da Madrugada. E depois ele foi pra Olinda também. Então passeou por lá, viu os bonecos gigantes de Olinda. E aí ele percebeu que ele não era tão gigante assim. Ficou um pouco abalado com isso. Legal. E a gente brincou muito também com gírias e jargões específicos de lá, sabe? A gente brinca que eu cheguei na hora certa, assim, na conta. A Ana Lígia, né, que é a diretora de marketing do Duolingo, ela sempre fala, não, você vai dizer se tá bom ou se não tá, porque a gente quer essa linguagem que realmente esteja o mais próximo possível, que a gente respeite, de fato, né, a linguagem, a cultura, a vivência de lá. Então, deu muito certo. E ele ainda deu um pulo em Porto de Galinhas, porque como um bom turista, ele tinha que dar uma esticadinha e ir lá na praia, conhecer as primas distantes. Muito legal, não, eu vi várias pessoas falando sobre isso e é legal também quando a gente sabe quem é que está tocando, porque a gente vê que muito do que está acontecendo ali é como a pessoa pensa, né? Um pouco da trajetória, Sim, do que já fez e tal. Indo pro final agora, nosso encaminhamento aí, se desse a gente ficaria horas conversando aí, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o futuro da tua carreira. Como tu tá pensando a tua carreira pro futuro e, ao mesmo tempo, eu imagino que quando tu faz essa reflexão, tu pensa sobre o futuro deste trabalho também, né? sim. Do trabalho de social media. Agora a gente tem aí todas as ferramentas de inteligência artificial para ajudar, né, e colaborar. Então, eu queria que tu, pra gente finalizar o nosso papo aí, tu falasse um pouquinho sobre como tu tá vendo daqui pra frente. Cara, eu penso muito quantos degraus eu quero continuar subindo, né? Até onde eu quero subir, porque o mundo corporativo não é fácil, né? A gente sabe. E principalmente enquanto mulher, né? Um pouco mais difícil. Mas uma coisa eu tenho já muito certa, assim, que é se eu quero, né? Se eu quero subir mais, eu vou precisar estudar ainda mais. E quando eu digo estudar, nem é só a questão de me atualizar, sabe? É estudar acima mesmo, sabe? Tipo, entender mais questão de gestão de pessoas, estudar mais questão de outras áreas que abraçam a área de conteúdo, por exemplo, sabe? Porque eu acho que
quanto mais a gente cresce, mais noção das áreas correlatas a gente precisa ter. Então, eu quero sim, né, subir mais um pouquinho aí, mas eu, antes disso, quero me dedicar de novo aos estudos. Porque eu acho mais multidisciplinar. Isso, porque eu acho que sem estudo não tá dando para subir. Muito bom. Não tem inteligência artificial que salve, sabe? Ela ajuda muita coisa, mas até para ter esse domínio da ferramenta, sabe? Quanto mais eu pesquiso sobre inteligência artificial, mais eu quero estudar, sabe? Sim. Para ter esse domínio. Muito legal. Simone, muito obrigado pelo teu tempo. Eu Parabéns adorei. pela tua trajetória de muito estudo, né? Muita dedicação, Sim. muita coragem, né? De poder sair do teu estado, da tua origem, da tua cultura, de perto da tua mãe, né? Inclusive, principalmente. que é um desafio. E vir para São Paulo e deu tudo certo, né? Início de um sonho, está dando certo. Sim. E eu queria que tu deixasse os teus canais aí para o pessoal te seguir, te acompanhar um pouco do teu trabalho. No tanto LinkedIn quanto Instagram tá Simone Bispo. Então tá facinho de encontrar, de achar. E tamo aí pra trocar figurinhas, falar sobre o mercado e falar sobre Recife também. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi o MacCast Carreiras. Eu sou o Rafael Martins. Esse podcast tem apoio do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, uma iniciativa aí do CCL, junto com o MacPlay. Esse conteúdo vai estar disponível no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. Até a próxima.